Gostaria de saudar o Fórum Paulista de Desenvolvimento na figura do Agostinho Terbian e do Mário Carneiro, cumprimentar o governador do estado, João Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, o ex-governador Geraldo Alckmin e todos os demais participantes aqui deste fórum. A cidade de São Paulo começou a se organizar para o enfrentamento desta pandemia no início do ano passado. 10 de janeiro nós emitimos o primeiro link orientando os profissionais de saúde aqui do município de São Paulo a respeito, naquele momento, da pandemia que se iniciava em outros países e que também chegava aqui na nossa cidade. A Organização Mundial de Saúde caracterizou como pandemia o SARS-CoV-2, o novo vírus, o coronavírus, e com isso passamos então a fazer o referenciamento de todos os nossos hospitais. Nós tínhamos 18 hospitais aqui na cidade, preparando a sua estrutura para o enfrentamento da pandemia. Nós aqui tratamos a pandemia com uma linha de cuidado, desde a atenção básica, as nossas 468 unidades básicas de saúde passaram a monitorar todos os sintomáticos respiratórios aqui na cidade. Criamos os 2 primeiros hospitais de campanha em toda a América Latina, que foi o Hospital de Campanha do Pacaembu, que cuidava das pessoas que estavam saindo dos leitos de UTI e que ficavam ainda conosco mais 10, 15 dias para depois retornarem para casa. O hospital de campanha do AMB, com mais de 1.000 leitos, foi fundamental para que a gente mudasse, inclusive, o protocolo de atendimento. A cidade de São Paulo foi pioneira nesse aspecto. O sintomático respiratório era testado e nós internávamos essa pessoa antes que ela agravasse. E São Paulo, obviamente, por ter sido a porta de entrada do vírus no país, nós fomos o epicentro da pandemia, em meados de 2020, com cerca de 60% dos casos e 60% dos óbitos do país. Hoje, a cidade de São Paulo, já final de agosto de 2021, nós temos 6% dos casos do Brasil e 6,5% dos óbitos do país. Aqui nós conseguimos criar exatamente um acompanhamento a todas as pessoas com testagem em massa, com as internações. São Paulo tinha 575 leitos de UTI, nós abrimos mais 1.400 leitos de UTI, 1.200 leitos de enfermaria. Durante o período da pandemia, a cidade saltou de 18 hospitais públicos para 28 hospitais públicos. Nós abrimos 10 hospitais públicos nesse período, e foi exatamente em função da forma com que, primeiro, o prefeito Bruno Covas colocou toda a ação do seu governo, fosse na emergência de saúde pública, fosse na emergência social. Mais de 10 milhões de cestas básicas foram distribuídas aqui na cidade de São Paulo, e depois esse trabalho se deu continuidade agora, a partir de abril deste ano, com o prefeito Ricardo Nunes. Iniciamos a vacinação no dia 23 de janeiro. Ao final de agosto, nós já aplicamos 15 milhões de doses de vacinas aqui na cidade de São Paulo. 103% das pessoas com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose aplicada de vacina, 52% dessa população com 2 doses da vacina aplicada, e já estamos vacinando as crianças com 12 anos até 17 anos com comorbidades e também os jovens com 15, 16 e 17 anos. Isso foi fundamental para que a gente pudesse conter a pandemia, tanto na sua primeira onda em 2020, como depois no agravamento também da segunda onda em fevereiro, março e abril desse ano, com a chamada P1, a variante de Manaus, onde o país perdeu em pouco mais de 90 dias quase 300 mil pessoas. Foi graças a toda essa estrutura de saúde pública montada na cidade, a um processo rápido de vacinação, que nós conseguimos segurar a disseminação da doença. Em fevereiro, março e abril, a média móvel de mortos por semana era de 274 pessoas. Hoje, ao final de agosto, nós estamos com uma média móvel em 7 dias de 28 pessoas. Uma mudança bastante importante. Fizemos durante todo esse período inquéritos sorológicos, onde fomos capazes de averiguar a prevalência de qual cepa, de qual variante estava em transmissão comunitária na cidade. Fizemos isso com adultos, mas também fizemos
fizemos isso com a população escolar, com as crianças, tanto do sistema público como do sistema privado. Aliás, a cidade de São Paulo foi uma das poucas no mundo que não tratou a educação como setor econômico. A cidade comprou as usinas de oxigênio, aqui nós não tivemos problemas com a falta de oxigênio, de EPIs, enfim. Né? Não vimos na cidade de São Paulo cenas que nós vimos na Europa, nos Estados Unidos e mesmo em algumas capitais aqui da cidade de São Paulo. E isso foi fundamental para, obviamente, a cidade ter condições de fazer uma retomada econômica mais rápida, né, recuperando, evidentemente, os impactos que a pandemia, de forma global, acabou causando em todos os países do mundo, e no Brasil não foi diferente. Né? O sucesso desse enfrentamento se deve, volto a dizer, à forma com que o prefeito Bruno Covas e o prefeito Ricardo Nunes colocaram todo o seu governo no enfrentamento da pandemia, ouvindo os profissionais de saúde, infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas do sistema público de saúde, que foram fundamentais em formular o planejamento e o enfrentamento da doença. Agora, inclusive, já estamos fazendo todos os estudos com a Faculdade de Medicina da USP e com o INCOR, no sentido de fazermos o tratamento das comorbidades do pós-pandemia, o que é também algo bastante importante. Estamos começando com as comorbidades, que são as pessoas que estão apresentando deficiência renal, cardiorrespiratórias e também problemas de saúde mental. E esse sucesso se deu exatamente em função dessa postura, né, de governo, se deu em função, né, da dedicação absoluta dos nossos profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, cientistas, matemáticos, pessoas que se debruçaram em cima dos números, dos dados, criando o melhor planejamento e o melhor cenário de enfrentamento da pandemia. As organizações sociais, que foram fundamentais também neste processo, né, a parceria que nós tivemos com organizações sociais capazes também de nos auxiliar nesse trabalho. Durante a pandemia, a cidade de São Paulo contratou mais de 13 mil novos profissionais de saúde. Hoje nós temos, só no sistema de saúde aqui da cidade, algo em torno de 110 mil profissionais de saúde, né? Atendendo, como eu disse, 7,5 milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo. Um outro fator absolutamente importante para esse processo foi o programa que nós fizemos, o prefeito Bruno Covas e eu assinamos o contrato de colaboração com o BID, 200 milhões de dólares, né, que foi fundamental para a reestruturação de toda a nossa rede de saúde, para a abertura de novos equipamentos, de novas estruturas, para a compra de equipamentos. Nós trocamos todos os tomógrafos da cidade, né, em todos os nossos hospitais. Então, um processo onde o legado, inclusive, que nós vamos ter para o sistema de saúde é absolutamente incrível, né? Tanto do ponto de vista de número, como do ponto de vista de qualidade. A cidade de São Paulo é referência nessa área de saúde em todo o mundo. E também o poder público foi capaz exatamente de definir, a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, de definir as estratégias de enfrentamento da pandemia, não só com as medidas que vinham ser adotadas pelo sistema epidemiológico, pelos sanitaristas, né, mas também definindo protocolos de biossegurança que foram acompanhados pelo sistema público, mas também pelo sistema privado. Todos os quase 240 hospitais que nós temos na cidade, alguns de excelência, levaram a cabo exatamente as definições que foram feitas pelos profissionais de saúde do município. Então, chegamos hoje a esses números positivos, a cidade ainda mantém-se alerta, embora com esses dados que nós temos. Hoje temos 33% dos leitos de UTI ocupados, já foi 94%, 22% dos leitos de enfermaria ocupados na cidade, né, a menor taxa em 9 meses, mas mesmo com o avanço da vacinação, mesmo com todas essas taxas de controle, é preciso mantermos absolutamente sob cuidados, né, e acompanharmos
o surgimento de novas variantes. Aliás, há mais de 3 meses, a cidade de São Paulo é praticamente a única cidade do país que fez as barreiras sanitárias em terminais, em aeroportos, em terminais de ônibus e de carga na cidade, né? Fizemos o sequenciamento genético, né, semanalmente de mais de 700 testes positivos em toda a cidade, exatamente para que pudéssemos acompanhar a transmissão comunitária da variante Delta aqui no município. Todo esse processo deu segurança para que as novas medidas sanitárias adotadas pela cidade fossem flexibilizando a volta dos setores econômicos, né, ao seu funcionamento normal, né? Então, ter adotado estratégias rígidas, claras, né, decisões tomadas à base e à luz do que os nossos cientistas apontavam, foi exatamente um fator decisivo para que a cidade de São Paulo colecionasse hoje em todo o mundo alguns dos melhores índices e números de combate à pandemia, né? A cidade de São Paulo tem sido mencionada em todos os grandes estudos que estão sendo feitos, né, em vários países, por conta da estratégia que foi adotada pelo sistema público de saúde. Então, nesse momento onde toda a sociedade volta a discutir, né, a retomada econômica absolutamente imprescindível para que o país volte a crescer, dê respostas a mais de 15 milhões de pessoas desempregadas que se encontram hoje no país, né, a gente possa, com cuidado, né, com flexibilidade, mas ao mesmo tempo com acompanhamento científico e o acompanhamento sanitário, voltarmos aí à normalidade. E agora, inclusive, para que a gente possa voltar a ter os grandes eventos na cidade, feiras, congressos, jogos de futebol, shows, estabelecemos o passaporte da vacina, né? Através da nossa plataforma, o e-Saúde, a pessoa tira ali a comprovação digital da sua vacina, né? E pode apresentar nesses locais para que a gente possa, evidentemente, conviver com as demais pessoas da cidade com absoluta segurança. Então, acho que a possibilidade de estarmos discutindo com várias áreas dentro do Fórum Paulista de Desenvolvimento, esse cenário atual de retomada econômica, mas respeitando as medidas sanitárias, respeitando a ciência, né, avançando no processo de vacinação, para que a gente possa ter aqui na cidade de São Paulo, e esse é o objetivo, até meados do mês de novembro, toda a população vacinada com pelo menos 2 doses, protegida e em condições de voltar à normalidade da vida econômica, da vida social. Então, eu queria aqui, Mário Carneiro, e também a você, Agostinho, agradecer a oportunidade de traçar essas breves palavras, né? Acho que o mundo sai diferente desta pandemia global que nos atingiu a todos de forma indiferente, países ricos, países pobres, né? De uma outra maneira, né? Mas sem dúvida nenhuma, aqui na cidade de São Paulo, a gente vai conseguiu reunir todos esses fatores que fez, inclusive, né, com que o SUS, o Sistema Único de Saúde da cidade, fosse escolhido na pesquisa do Datafolha anual como o melhor serviço público da cidade de São Paulo, né? O que salvou o país foi o SUS, o que salvou a cidade de São Paulo foi o SUS, e a população hoje reconhece isso de maneira muito satisfatória. Então, eu queria mandar um grande abraço a todos os participantes do fórum e agradecer a oportunidade de traçar essas breves palavras. Muito obrigado.